Deus, te agradecemos por aquilo que já nos deste este fim de semana, te agradecemos pelo dia de ontem em que nós podemos estar aqui para orar e depois também termos aquela atividade de convívio e meditação na tua palavra. Te agradecemos também por esta manhã, por estarmos aqui no sítio que tu preferes que nós estejamos para juntos, como teus filhos, podermos estudar e meditar sobre a tua palavra. Pedimos que capacites cada um dos professores das várias classes que estão a decorrer agora, que os alunos também possam ter a capacidade de compreender aquilo que é o conteúdo de cada lição e que a tua bênção possa estar sobre todos nós para ouvirmos, aprendermos e depois termos o desejo de aplicar nas nossas vidas como teus fiéis seguidores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos a estudar o livro de Daniel, falta pouco para terminarmos e eu creio que falta talvez mais 1 ou 2 semanas, vai depender da organização do estudo. Nós estamos até o capítulo 9 e hoje vamos ver basicamente o capítulo 10 e o capítulo 11. Os pontos da lição são aqueles que vos apresento, nós fazemos sempre aqui uma contextualização do capítulo e daquilo que se está a passar dentro daquele capítulo que nós estamos a estudar. Vai haver uma visão, como eu vos disse, o livro de Daniel está dividido em 2 partes. Temos uma primeira parte que é uma parte com um conteúdo histórico muito forte e depois a segunda parte é uma parte com um conteúdo profético e há sempre uma visão associada, então vamos ver qual é a visão. Vamos tentar perceber de que forma é que as forças sobrenaturais elas atuam no nosso mundo e o livro de Daniel mostra-nos isso de uma forma muito clara, nem que seja para nós perdermos aquela ingenuidade de olharmos para o mundo e achar que não existe um mundo sobrenatural e invisível. O livro de Daniel deixa bem claro que isto existe e nós como crentes devemos ter noção da existência disso e depois vamos começar a analisar a profecia. E basicamente os nossos pontos são estes, sendo que grande parte daquilo que nós vamos falar será a parte profética. Alerto aos irmãos que esta provavelmente será das lições mais aborrecidas, na medida em que vai ter um conteúdo histórico muito profundo. É mesmo a intenção nós fazermos isso, porque depois queremos fazer a prova de que a profecia ela é rigorosa, ela é descritiva e prova a existência de Deus na medida em que as profecias que nós encontramos na Bíblia vão com um detalhe tão grande que era impossível qualquer homem fazer uma previsão de futuro com aquele rigor. E o livro de Daniel ajuda-nos a compreender, de facto, esta característica da profecia. Nós estávamos a estudar, então, as várias profecias. Há 4 grandes visões que Daniel tem associadas à profecia e nós estudamos até o capítulo 9. E agora vamos entrar nos últimos capítulos, que é o 10, o 11 e o 12. E aqui nestes 3 versículos nós vamos encontrar a 4ª e a última revelação profética de Daniel. No capítulo 9 é profetizado aquilo que vai acontecer ao povo de Daniel. Foi o que nós estudamos na semana passada e foi aquele estudo que nós fizemos a análise do tempo que o Senhor diz que o povo de Daniel tem para a sua história. Não sei se alguém ainda se lembra quanto tempo. 70 semanas, e estamos a falar de semanas de anos, o que vai equivaler a 490 anos. É como se o anjo estivesse a dizer a Daniel, está determinado, está cortado, está decidido, o teu povo, a história do teu povo vai se resumir a este período de 70 semanas, que são os 490 anos. E depois vai acontecer uma série de coisas ao longo deste tempo. Então a profecia é dada, dizendo qual é o tempo, e depois, a partir agora dos capítulos 10, 11 e 12, Daniel vai tendo revelações em que vai começar a perceber, neste espaço de tempo, coisas mais específicas que vão acontecer. E que vão ter a ver com a história universal, mas sempre, de alguma maneira, vai tocar na história do povo de Daniel, que é o povo judeu, que é o povo de Israel. E as profecias que nós vamos estudar a partir de agora, nos capítulos 10, 11 e 12, são uma repetição, só que com muito mais detalhe daquilo que nós estudamos na semana passada. O capítulo 10, como sempre, começa com alguma informação e dá-nos sempre a contextualização. Diz assim, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Esta informação é importante para nós podermos, nem que seja, determinar aproximadamente a idade de Daniel e para determinarmos em que ano é que Daniel teve a visão.
E esta parte é importante e eu peço aos irmãos que fixem aquela data, ou tanto quanto possível. 500 e qualquer coisa, ainda que não consigam reter o ano com alguma exatidão, mas fixem esta data que vai ser extremamente importante para nós. Então, a passagem diz o seguinte: neste ano, não é? Que corresponde a este ano, 536 a.C., foi revelada uma palavra de Daniel, cujo nome é Beltesazar. Sabemos que Beltesazar é o nome babilónico de Daniel. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, que significa que não comeu nada que fosse agradável, aquelas coisas boas que nós às vezes gostamos, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Até aqui nós apenas sabemos que Daniel teve uma visão. Nós não sabemos exatamente o que ele viu, porque não nos é dada esta informação aqui, mas conseguimos perceber que aquilo que ele viu deixou transtornado ao ponto de ele ficar naquele estado. Ele viu alguma coisa, volto a repetir a ideia, não sabemos o que é, ele não nos diz até agora, mas o que ele vê é algo que não consigo imaginar o que fosse para ele. Já sabemos, porque nós já conhecemos a história, mas eu estou a imaginar Daniel ter visto alguma coisa que lhe provoca uma inquietação tão profunda que ele fica 3 semanas sem comer nada agradável e sem ter os cuidados, alguns cuidados de higiene e de prática de embelezamento que eram normais naquela cultura. Não consigo imaginar o impacto que aquilo teve em Daniel. A passagem diz-nos que Daniel, quando está a ter esta visão, ele tem uma série de outras pessoas próximas. Conseguimos perceber isso. Daniel era um homem de grande responsabilidade, era como se fosse uma espécie de primeiro-ministro, então havia de ter sempre os seus assessores, os seus assistentes. Ele está a ter a visão, acreditamos que fosse um sonho, porque o texto diz que mais ninguém vê o mesmo que Daniel está a ver, mas de repente, quando Daniel tem aquela visão, ele fica com um rosto tão pesado e ele vai abaixo, acaba por sucumbir, que as pessoas que estão à volta dele sentem um terror. Dá-lhes medo. Ele viu alguma coisa estranha. E eles devem dizer: eu não estou a ver, mas alguma coisa muito estranha está a acontecer para o homem ter esta reação. E deixa aqueles homens apavorados e o texto diz que eles fogem. E Daniel fica então sozinho. Diz aqui: sou eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande terror e fugiram e se esconderam. Então agora Daniel tem a visão com as várias pessoas, ele fica com o rosto naquele estado apavorado com o que vê, tão apavorado que ele fica 3 semanas sem comer nada agradável, ou seja, o homem está ali em pranto durante 3 semanas, as pessoas próximas dele vêm, o rosto dele, vem a atitude dele, sentem um terror, é como se o ambiente ficasse pesado. Quando estamos a ver um filme de terror em casa, aquilo não se passa nada na nossa casa, é uma televisão, mas sentimos o ambiente pesado. Eles sentem aquilo e eles fogem, então Daniel fica sozinho. E Daniel quer compreender a visão. Mas Daniel, para compreender a visão, sabemos que é uma capacidade, um talento, um dom que Deus lhe deu. Então Daniel vai humilhar-se diante do Senhor. E o Senhor vai atender o pedido de Daniel. O Senhor vai atender o pedido de Daniel e diz aqui uma coisa muito interessante o texto. Diz assim: então me disse, alguém vai ter com ele, enviado pelo Senhor: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Meus irmãos, temos aqui alguma coisa aparentemente estranha. Vamos lá tentar compreender. Daniel tem a visão, ele fica naquele estado, as pessoas que estão à volta dele fogem e ele entra num período de pranto. Durante quanto tempo? 3 semanas. Só que o texto diz aqui quando é que Deus decide responder a Daniel. No primeiro dia, ou seja, quando ele teve a visão. Mas a resposta só chegou a Daniel quanto tempo depois? 3 semanas. Porquê que Deus é tão lento? Esta é a pergunta, não é? Porquê que Deus demorou tanto tempo a responder a Daniel? O que é que se passou? Alguma coisa tem que se ter passado. Porque ele tem a visão, ele vive naquele estado de sofrimento, não é? Ainda que seja um sofrimento psicológico, intelectual, mas
porque é que Deus havia de deixar? E o texto diz-nos de forma muito clara que ele vai prantear durante 3 semanas. Mas o mesmo texto também nos diz logo a seguir que Deus respondeu imediatamente. Então a pergunta permanece: porquê é que ficou tanto tempo? E é aqui, meus irmãos, que é importante nós compreendermos uma coisa que tem a ver com o mundo invisível. Vejam o que é que o texto diz. O texto diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então agora vamos seguir a cronologia. Daniel tem a visão e cai. E ele vai humilhar-se diante do Senhor. O Senhor decide respondê-lo imediatamente logo quando ele se humilha, quando ele tem oração, certo? Então Deus envia um mensageiro para poder esclarecer Daniel sobre a visão que ele estava a ver. E este mensageiro sai imediatamente. E supostamente devia chegar quando? Na hora, naquele dia. Vamos imaginar que chegava um bocadinho depois, mas chegava naquele dia. Só que parece que ele sente aqui uma certa oposição e diz que esta oposição durou quanto tempo? E se fizermos a divisão dos 21 dias por semana, vai dar exatamente 3 semanas. Muito bem. E agora vejam. Porém, Miguel, parece que então aqui há um adversário. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, e agora é um príncipe de Deus, Miguel, é um dos anjos, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Meus irmãos, o rei da Pérsia era um homem ou não era um homem? Era um homem. Então como é que conseguiu bloquear a vinda de um mensageiro de Deus, um anjo, durante 3 semanas? E esta passagem mostra-nos 2 coisas. A primeira é que Deus, apesar de ser todo-poderoso, Ele ainda permite que outras forças possam agir. Deus permite, porque quer. E a outra coisa que nós podemos perceber é o mundo invisível que está a acontecer enquanto nós estamos aqui a falar e que nós não fazemos ideia. É claro que o príncipe da Pérsia, o rei da Pérsia, era um homem, mas conseguimos perceber que tinha alguma coisa sobrenatural. E era normal naquela altura. Havia práticas demoníacas. Havia cultos satânicos, ainda que não fossem com os contornos que existem atualmente, mas havia, por exemplo, os povos cananitas, alguns deles eram adoradores de demónios. Então estas pessoas tinham uma força sobrenatural, força não física, mas força para fazer certas coisas que não é normal nós fazermos. E nós conseguimos perceber que Deus envia o mensageiro e este mensageiro sofre uma resistência durante 3 semanas. Até Deus dizer: eu vou enviar outro que é mais forte do que este demónio que está aqui a contrariar o meu servo. E depois é enviado então Miguel e vai derrotar o príncipe da Pérsia. Então o mensageiro que devia contactar com Daniel acaba por chegar ao seu destino. E isto aqui é bom para nós, meus irmãos, para podermos acreditar nas Sagradas Escrituras que de facto existem forças sobrenaturais neste mundo. Estas forças não estão a agir para se prejudicarem mutuamente. Elas têm uma ação concertada sempre contra tudo aquilo que professa o nome de Deus. Então são as forças que nos dificultam. Não vamos entrar depois também naquela espiritualidade que não é sã. Há um copo que caiu, foi um demónio. Não, os copos caem porque as pessoas às vezes não têm força nas mãos e têm falta de jeito. Os copos caem por causa disso também. Mas há todo um mundo que nós não vemos de forças sobrenaturais. Quem é brasileiro, quem veio de Angola ou qualquer outro país africano, claramente acredita nisso, porque já viu. Quem é europeu não acredita nestas coisas, mas o texto bíblico não deixa dúvidas. Este mundo existe. E aqui fica claro que tem uma ação tão forte que conseguiu bloquear durante 3 semanas a ação do mensageiro que foi enviado diretamente pelo próprio Deus. Então estamos a falar de forças altamente poderosas. E o príncipe da Pérsia, com isso nós conseguimos perceber que era uma pessoa que tinha algumas práticas demoníacas, o que era normal naquela altura. Não podemos esquecer que o sucesso, muitas vezes, militar e bélico destes homens devia-se precisamente a pactos que estas pessoas faziam com demónios, para poderem ter alguma vantagem sobre os outros líderes, que também, muitos deles, depois envolviam-se em práticas semelhantes, tudo por causa do poder. Vamos entrar agora no capítulo 10. E o capítulo 10 é importante porque nos dá
a informação sobre a humilhação de Daniel, sobre este mundo invisível que nós estamos aqui a falar agora, só que não nos dá muita informação sobre a visão. Então o capítulo 10 basicamente é explicar o contexto. Daniel tem a visão, Daniel não sabe, não consegue compreender bem, Deus envia um mensageiro, esse mensageiro sente esta força de bloqueio, mas Deus depois envia Miguel e Miguel vai derrotar esta força sobrenatural e agora então o mensageiro chega diante de Daniel e diz: olha, cheguei com 3 semanas de atraso, mas Deus escutou a tua oração desde o primeiro dia e eu agora estou aqui e vou-te explicar aquilo que aconteceu. Então temos aqui 3 semanas de atraso em que Daniel está ali em pranto a sofrer, mas agora finalmente chegou alguém que lhe vai explicar. E esta explicação ela começa no capítulo 11. A explicação vai ser dada no capítulo 11. E nós podemos dividir o capítulo 11 da seguinte maneira. O versículo 2 vai-nos falar dos reis da Pérsia. Os versículos 3 e 4 de Alexandre Grande ou Alexandre Magno. Os versículos 5 a 20, os conflitos entre os Ptolomeus e os Seleucidas, vamos perceber isto muito bem. Do 25 ao 35 vai-nos falar de um rei deste povo dos Seleucos, dos Seleucidas, que é Antíoco Epifânio. Eu creio que não vamos conseguir chegar à interpretação destes capítulos, destes versículos, eu penso que ficar até ao 20, vamos ver como é que a lição vai avançar. Eu paro aqui e digo que esta parte é consensual, porque até aqui toda a gente tem o mesmo entendimento entre os teólogos, é muito claro. O problema entre os teólogos surge a partir do versículo 36. A partir do 36 até o 45 é que há controvérsia. A controvérsia é essa que eu quero explicar melhor na próxima aula. Lembram-se aquilo que nós falámos na semana passada? Qual era o tempo que Deus tinha determinado para o povo de Daniel? 70 semanas, certo? Nós tínhamos visto que havia uma divisão, e a divisão era 7 semanas, 62 semanas, quanto é que temos até aqui? E falta uma semana, certo? O tempo estava dividido em 3 partes. Não eram iguais, em 3 partes. 7, 69, 62 e uma. E aquilo que todos os teólogos acreditam de forma consensual é que as 7 e as 62, que dá 69, elas são seguidas. A dificuldade está na última semana, que há quem acredita que também aconteceu de forma seguida, ou seja, as 70 começou o tempo e foi até o final das 70, e há aqueles teólogos que acreditam que passaram 69, há uma interrupção, e depois a última semana vai acontecer em algum momento no futuro. Estão perdidos ou estão a seguir a minha explicação? Então, até aqui, na interpretação do versículo 11, não há discussão, é consensual. A discussão vai iniciar-se a partir daqui. Porque, se for seguido, nós vamos entender que aquilo que está aqui, do 36 ao 45, também já aconteceu. Se não for seguido, quem acredita que esta última semana vai ser no futuro, o que está dos versículos 36 ao 45 ainda é uma parte profética que não aconteceu, vai acontecer no futuro. Nós vamos estudar depois bem isto a partir da próxima semana. Vamos então começar a ver ali o versículo 2 e depois todos os outros grupos de versículos. Vai ser muito rápido a parte inicial. Vejam o que é que diz o versículo 2. Vamos começar por ler. Diz assim: Também eu te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. E Daniel estava a viver, o texto diz-nos que era durante o reinado de Ciro. E depois, se nós formos ver a cronologia dos reis da Pérsia, vamos perceber que depois de Ciro reinou Cambises II, Esmerdes, que eles chamam um rei que foi falso. Nós uma vez também estudamos que é alguém que se fez passar por Esmerdes, mas não era os Esmerdes, mas reinou durante algum tempo, alguns meses. Temos Dario I, o Grande, e depois temos o rei Xerxes, que é aquele rei que aparece no livro de Esther com o nome de Assuero. É exatamente a mesma pessoa histórica. É a mesma pessoa histórica. E isto aconteceu naquela cronologia. Lembram-se quando é que foi a profecia, quando é que
O que é que diz o versículo? Vamos ler, eu penso que é mais fácil. O versículo diz o quê? Quantos reis mais vão governar? 3 e mais 1, que dá quantos? 4. E segundo os irmãos viram no início, Daniel teve a profecia, a visão quando? 536. 536. Estávamos ali, certo? Então, era possível ele saber quantos reis iriam existir ainda? Não. Ele estava num espaço de tempo em que ele não sabia o que é que ia acontecer no futuro. Então, a profecia está a dizer, vão haver 4. E quantos reis houve? 1, 2, 3, 4. Estão a ver o rigor profético? Aqui, neste tempo, aqui no meio, alguém diz a Daniel, olha, vão aparecer mais 4 reis. E depois nós, que agora já conhecemos a história toda, começamos a contar os reis que já passaram pela Pérsia e verificamos que é exatamente igual a quê? A profecia. Então a profecia não falhou. E o 4º rei, diz a Bíblia que foi considerado o mais forte e vai empregar tudo contra o reino da Grécia. Foi aquele rei que vai fazer a última grande batalha contra a Grécia, porque ele queria muito conquistar a Grécia, porque o seu pai tinha tido uma derrota muito grande na Grécia e ele queria vingar aquilo que o seu pai tinha passado, e ele agora vai tentar invadir a Grécia e ele não consegue, e tem ali uma grande derrota. Não se esqueçam o livro de Esther. Não se esqueçam do livro de Esther. Quando nós estudamos algum tempo atrás, o rei dá uma festa no início do livro durante 6 meses. E nós conseguimos perceber pelo contexto histórico que aquilo era um período de preparação militar. Depois o livro tem como se fosse ali um corte e aparece-nos o rei à procura de uma rainha, porque ele perde a sua rainha e o rei está triste. A história diz-nos que aquilo que aconteceu entre o livro que não está documentado foi precisamente esta derrota que o rei tinha estado na campanha militar na Grécia, que o rei sofreu, e porque estava muito triste por causa daquilo que lhe tinha acontecido, os seus súbitos acharam o melhor para alegrá-lo é oferecer-lhe uma rainha. Então, durante o período de escolha das rainhas, da rainha, porque arranjaram as mulheres mais belas do reino, as donzelas mais belas, e elas prepararam-se e depois foi, como se fosse uma passagem de modelos, o rei ia escolhendo qual é aquela que queria para esposa. E era uma forma de poder alegrar o rei por causa precisamente desta derrota militar em que este rei investiu tudo contra a Grécia. É aquilo que na história os irmãos vão conhecer como as guerras médicas. Médicas porque eram contra os medo-persas, então eram as guerras médicas que os irmãos vão estudar na história grega. Então, os versículos 3 e 4 diz: depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge do seu reino será quebrantado e repartido por 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade. Então, vai haver um rei muito forte, já vimos também isto, e ele vai governar sobre tudo aquilo que ele desejar, tudo o que lhe aprouver. No auge ele vai ser morto e o seu império vai ser dividido por 4 partes, mas não vai ficar nenhuma para os seus descendentes, mas não para a sua posteridade. Nem tão pouco segundo o poder com que reinou, ou seja, vai ser dividido o seu reino em 4 partes, mas nunca nenhuma das partes vai ter tanto poder quanto ele teve. Se nós formos estudar bem a história de Alexandre o Grande, vamos ver que antes dele ter vivido, muitos anos antes, estamos a falar de cerca de 200 anos antes, já Daniel tinha previsto o que ia acontecer. Alexandre conquistou todo o terreno que vai da Grécia, ele conquista a Pérsia e vai até a Índia. No auge do seu poder, com 32 anos apenas, Alexandre morre. É um rigor muito grande. No auge, o seu reino será quebrado e repartido por 4 ventos. Agora, o Império Grande de Alexandre, o que é que acontece? Toda a gente quer lutar pelo poder. Alexandre tem 2 filhos, os 2 filhos são mortos. Então, e agora, quem é o descendente de Alexandre? Não tem descendente, mas Alexandre tem 5, na verdade, 4 grandes generais, há um que é súbito de um outro. Então, o seu reino é dividido por 4 partes, diz-nos a história, pelos seus 4 generais. O que é que disse a profecia 200 anos antes? Ia ser dividido por quantas partes? 4. Que rigor extraordinário. Que rigor extraordinário. 200 anos antes, Daniel tinha dito exatamente aquilo que iria acontecer. 200 anos depois, apareceu um homem chamado Alexandre o Grande, que fez o que quis e morreu no seu auge. E o seu império foi dividido em 4 partes. E a partir de agora, vamos entrar
meus irmãos, eu diria mesmo que nas profecias mais detalhadas que nós encontramos na Bíblia. Porque até agora os irmãos ainda podem achar que foi uma coincidência, apesar de eu achar que é muito difícil esta coincidência sobre Alexandre o Grande. Mas aquilo que nós vamos estudar a partir de agora é de um rigor e de um detalhe tão grande, que eu acredito que seja a profecia mais bem detalhada das Escrituras. Mas antes eu gostava de pensar com os irmãos de uma maneira um pouco diferente. E gostava de ver um pouco a história. Vamos só fazer aqui o seguinte. Temos aqui a nossa linha de tempo. Temos a nossa referência temporal, que é o ano zero, que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. O tempo não começa a ser contado exatamente no ano zero, foram cometidos aqui alguns erros, mas vamos facilitar. Também vamos facilitar. Vamos considerar que o ano zero é o ano do nascimento do Senhor Jesus Cristo, porque quando começaram a fazer a contagem do tempo, não consideraram o zero. Começaram a contar a partir do ano 1. E por isso é que o século não muda. Por exemplo, a mudança de século não foi de 1999 para 2000. A mudança de século ocorre de 2000 para 2001. Porque não se considerou o ano zero na contagem do tempo. Mas vamos facilitar a nossa vida. Vamos dizer que ali é a nossa referência, o ano zero. O ano zero está ali, nós estamos aqui. 2025. Imaginem que eu começo a contar-vos a história sobre o que aconteceu aqui. A minha pergunta é, eu consigo contar-vos a história com detalhe sobre aquilo que aconteceu neste período de tempo? Sim ou não? Sim, já passou. Vou ler a história, vou à Wikipédia, leio a história, então consigo-vos contar o que é que aconteceu aqui. Não é nada extraordinário. Estão a perceber a lógica? Não é nada extraordinário. Porque basta alguém estar na escola mais atento ou alguém ser curioso e vai à internet ou compra uns bons livros e consegue. Eu que estou aqui, no tempo, olho para trás e consigo dizer-vos o que é que aconteceu aqui. Então, vamos tentar perceber rapidamente o que é que aconteceu ali naquela altura. Temos aqui sempre o nosso mapa e não se esqueçam, vamos partir daquele referente que foi Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquistou tudo aquilo que conseguia desde que partiu aqui da Grécia. Ele era filho de Filipe II e foi conquistando todo este território. Ele vem para baixo, ele vai conquistando tudo aquilo que ele vai encontrando no caminho e vai até a Índia. Alexandre, depois de chegar até a Índia, os seus generais e as suas tropas, porque percebem que Alexandre não vai parar com a conquista, então Alexandre volta, porque as pessoas queriam voltar novamente para Macedónia. Alexandre volta e vai parar aqui na Babilónia, onde ele acaba por morrer. Alexandre morre e o que é que o seu império, como é que fica dividido? Em 4 partes pelos seus 4 generais. Então nós temos aqui Cassandro, Lisímaco, Antígono e Ptolomeu. Ptolomeu fica com um outro general, que é secundário na altura, que é o Seleuco. Estão aqui os dois. O Antígono vai tentar juntar todo o antigo império de Alexandre. Ele vai tentar ser o rei que vai dominar sobre todos os outros. Então há uma batalha em que Antígono vai enfrentar Lisímaco, Cassandro e Ptolomeu. E o Seleuco também. Nesta batalha, Antígono acaba por perder. Antígono acaba por perder esta batalha. Então ficamos aqui com o Lisímaco, o Cassandro e o Ptolomeu. O Seleuco desapareceu. Estão a ver? O Seleuco estava aqui. O Seleuco, o Antígono, perde a batalha, desaparece, e o Seleuco desaparece. O Seleuco, com a ajuda de Ptolomeu, voltou novamente para a antiga Babilónia. E vai, a partir daqui, o Seleuco construir um novo reino, que é o reino Seleuco. Então ficamos novamente com o antigo império de Alexandre dividido em quantas partes? Em 4 partes. Sendo que este está a norte e este está a sul, um comparativamente ao outro. Até aqui os irmãos estão a seguir. Estes homens, o Seleuco e o Ptolomeu, que estavam juntos, eles agora entram em conflito. E eles agora vão começar a entrar em conflito um com o outro. Então, a melhor maneira deles tentarem resolver o conflito no tempo antigo, quando não queriam guerra, era como? Casamentos. Eles vão, então, celebrar casamentos.
Seleuco II, já é o rei filho do Seleuco I, vai casar com a filha de Ptolomeu. Vai casar com Berenice, filha de Ptolomeu II. Então Berenice vai mudar-se para o reino Seleuco. Podem não fixar os nomes, mas percebam sua ideia. Então agora, a princesa egípcia, aqui desta zona, vai casar com o Seleuco e vai para ali. O problema é que Seleuco II tinha uma mulher. E agora o que é que ele faz? Mas ele quer celebrar uma aliança com o rei do sul, o Ptolomeu. Então o que é que ele faz com a mulher que tinha? Tem que deixá-la. E ele agora casa. O problema, a história continua, o problema é que o tempo não para. E as pessoas às vezes esquecem disso. O Ptolomeu II, quando morre, o Seleuco II que está ali diz assim, olha, eu casei com a filha dele, mas ele morreu. Eu já não preciso de honrar aquele acordo que tinha com ele. Então o que é que ele faz com a Berenice? Vai deixar e vai atrás da antiga mulher, que era Loadice. Então agora, quando a antiga mulher volta para casa, é uma mulher que foi rejeitada. E uma mulher rejeitada, descrente, no mundo, o mundo agreste, ela não se vai deixar ficar. Há ali um ódio latente que ela tem reservado. O que é que ela vai fazer? Vai matar o próprio esposo, vai envenenar o Seleuco II. Só que ela mata o Seleuco II, mas ainda está ali a outra mulher do Seleuco II, que é a Berenice. O que é que ela manda fazer com a tal Berenice e o seu filho? Manda matar também. Os irmãos estão a seguir a história. Só que Berenice era filha de Ptolomeu II, certo? Mas começa a reinar Ptolomeu III. O que é que Ptolomeu III era de Berenice? Era irmão. Quando ele ouve que a sua irmã foi morta aqui, ele diz, não pode ser. Guerra. Então vai invadir o Império Seleuco. Isto é história universal. Isto é história universal. Não é bíblica, é história universal. Ele vai invadir o Império Seleuco. E há uma guerra muito grande entre os Ptolomeus e os Seleucidas, em que o Ptolomeu III vai vencer a batalha. O Ptolomeu III vai vencer a batalha. Só que não consolida o poder, em vez de vencer e dominar o reino, não, ele só vence a batalha, vingou a irmã e regressa para o seu país novamente. Então agora os irmãos já estão a imaginar, há um ódio de morte entre os dois reinos. Há um ódio de morte entre os dois reinos. Tudo tentou-se amenizar com a paz, mas não correu bem. Então agora, o Seleuco II, que foi morto pela própria esposa, mas que agora tem 2 filhos, não é? E os 2 filhos tiveram que lutar contra o Ptolomeu III e perderam. O que é que os 2 filhos de Seleuco II querem fazer agora contra o Ptolomeu? Vingar a derrota que tiveram. Então, vão juntar um grande exército e vão tentar atacar aqui os Ptolomeus. E vai haver novamente uma guerra muito grande. Só que nesta guerra muito grande, os Ptolomeus voltam a vencer novamente. Voltam a vencer a guerra. E o tempo vai continuar. E chegamos então agora aqui, o tempo de o Seleuco III, ou talvez seja Seleuco, já tenho uma confusão de nomes, mas não há problema. Se me enganar, não há problema, meus irmãos. Ele vai juntar um grande exército e ele disse, eu tenho que me vingar das 2 derrotas que já tive. E junta agora no grande exército, mas o que ele vai pensar é, eu tenho que chegar lá e eu quero vencer, mas eu quero continuar a ter influência lá dentro naquele reino. Eu não quero vencer só. Eu quero ter influência lá dentro. Qual é a melhor maneira dele ter influência lá dentro? Oferecer a sua filha para casar. Então ele vai, junta um grande exército, chega aqui, mas diz, olha, o melhor mesmo é nós estabelecermos aliança. A minha filha, Cleópatra I, pode casar e o rei que estava aqui era um rei jovem. Então casa com a filha do rei do reino dos Seleucidas. E a ideia que ele tinha era, a minha filha casa, a minha filha como se fosse um espião secreto que está ali dentro,
ela obedece-me, por isso vai exercendo influência sobre o rei dos Ptolomeus e é uma influência vantajosa para ele. O problema é que a filha, quando se casa com os Ptolomeus, a filha adota bem a nacionalidade. E em vez de servir o pai, não. Acabou por servir o seu esposo, que era aquilo que devia ter acontecido. Então, os planos dele acabam por sair completamente frustrados. E ele não consegue, então, ter a influência que ele queria ter ali sobre os Ptolomeus. Então, o tempo vai continuar novamente e Seleuco IV, não se esqueça a história, volta a tentar invadir novamente aqui os Ptolomeus. E desta vez, com a ajuda romana, ele tem uma grande vitória. Só que os romanos vão refriá-lo. Não queriam que ele fizesse tudo aquilo que ele queria. Então, ele vence, mas depois, porque não faz tudo aquilo que ele queria, e chegou a certo ponto até entra em conflito com os romanos acabam por derrotá-lo, e ele tem que voltar para a sua terra. Só que ele, para voltar para a sua terra, tem que ir por aqui. E ele descarrega a fúria toda onde? Aqui. Na zona de Israel, onde atualmente nós conhecemos como Israel. E o tempo vai acabar por passar e ele, aqui o Seleuco, acaba por ficar um rei vassalo de Roma. E como rei vassalo de Roma, vai ter que cobrar muitos impostos porque Roma quer que ele pague tributo. Então ele vai começar a colocar pesados impostos sobre toda esta região para poder pagar o tributo ao rei romano. Roma estava a começar a crescer como império. Os irmãos não precisam de fixar tudo isto. Sabemos que o Seleuco, o quarto, depois acaba por morrer envenenado, sem ser numa batalha, mas a ideia é só perceberem o conflito. E eu volto a perguntar, como é que eu sei isto hoje? Porque fui ler a história. Então vamos colocar aqui a nossa linha de tempo. É a mesma linha que eu vos mostrei há pouco tempo. Eu estou aqui e estou-vos a falar sobre aquilo que aconteceu aqui neste período de tempo. E chegamos à conclusão que eu consigo relatar-vos aquilo que aconteceu ali, porque eu estou a olhar para o passado. Mas Daniel estava aqui. A minha pergunta é, era possível Daniel escrever sobre aquilo que ia acontecer aqui, 200 anos depois? Era impossível. Ainda que alguém fizesse uma previsão, no máximo era geral. No máximo era uma previsão geral. Nunca era uma previsão detalhada. É impossível. Estamos a falar de 200 anos. 200 anos. Então, Daniel, era impossível dizer o que é que iria acontecer neste período de tempo. Estamos de acordo? Penso eu. Então, vamos ler a Bíblia. E agora eu peço a paciência dos irmãos. Agora vamos ler a Bíblia. A Bíblia diz-nos o seguinte. Vejam a profecia que Daniel escreveu. O rei do sul será forte, mas um dos seus generais... Lembra-se o rei do sul quem era? O Ptolomeu, que era aquele que estava mais cá em baixo. E ele estava aliado a um general, lembram-se, que era o Seleuco. Mas um dos seus generais será ainda mais forte e reinará sobre um reino ainda maior. Foi exatamente aquilo que nós vimos. Quando o rei do sul é o Ptolomeu I, o seu general era o Seleuco, aquele que eu vos disse, que depois voltou para a Babilónia e fundou o Império Seleuco, que em termos de tamanho ficou o quê? Maior que o Império dos Ptolomeus, que era o Egito. Coincidência? Pode ser. Pode ser. Mas vamos continuar então a ver estas coincidências. Depois diz, decorrido alguns anos, o rei do sul fará uma aliança com o do norte e dar-lhe-á a sua filha em casamento. Já vos diz alguma coisa? Mas essa aliança, diz a profecia, não durará. E depois continua. Tanto ela como o marido e o seu filho, bem como os servos que acompanharam, serão todos mortos. Meus irmãos, o que é que eu vos contei há pouco tempo? Lembram-se? Em 250, Berenice, que era filha do rei do sul, do Ptolomeu II, casou-se com Antíoco II, que era para ver paz. Mas o que é que acontece? Ele, para casar, ele tem que deixar a sua esposa, não é? Foi
foi aquilo que nós vimos, Laodice, ele deixa a sua esposa, agora fica casado com Berenice, só que quando Ptolomeu II morre, ele diz, eu já não tenho compromisso nenhum, ele já morreu, eu casei com a filha dele, eu quero a minha esposa antiga de volta, e ele vai buscar a esposa antiga. A esposa antiga, ressentida por ter sido abandonada, quando volta, o que é que faz? Envenena-o e manda matar Berenice. Vamos ler a profecia 200 anos antes. O rei do sul fará uma aliança. E o que é que vai fazer? Vai-lhe dar a filha. Não foi exatamente o que aconteceu? E essa aliança durou muito? Não. E o que é que aconteceu? Tanto ela, como o marido e o seu filho, bem como os seus servos, serão mortos. O que é que aconteceu? Exatamente como disse a profecia. E depois continua o texto. Pouco depois, um dos seus parentes, da princesa que foi oferecida a Berenice, não é? Subirá ao trono. É natural. Se o pai morre, o filho vai subir ao trono, que é o Ptolomeu III, que é um dos seus parentes, certo? E atacará o exército do rei do norte. Foi quando Ptolomeu III vai fazer guerra agora contra os Seleucidas. Entrará na fortaleza e derrotá-los-á. Levará de volta para o Egito as imagens dos seus deuses e os objetos de ouro e de prata que eram consagrados aos deuses. Foram os objetos que a sua irmã, quando foi, porque leva os seus deuses consigo, que era uma prática normal. Agora ele vai derrotar e vai trazer de volta aquilo que a sua irmã tinha levado. Após alguns anos de paz, o rei da Síria servirá o Egito, mas será repelido. Então, meus irmãos, foi exatamente o que aconteceu. Ptolomeu III, que era o tal irmão da Berenice, vai invadir a Síria, vai vingar a morte da sua irmã, certo? Mas é um sucesso temporário que ele tem. E quando nós estamos a ver aquilo que nós conseguimos saber pela história, porque nós conhecemos o passado, e aquilo que Daniel tinha dito, que para o Daniel era futuro, nós ficamos a saber o quê? Daniel sabia tanto como nós. Ele tinha tanto conhecimento como nós temos. Ele só não sabia os nomes. E nós sabemos os nomes. Mas ele tinha o conhecimento, ele escreve exatamente aquilo que nós conseguimos ler que aconteceu no passado. E agora a história continua. Se os irmãos ainda se lembram daquilo que eu vos contei. Os filhos do rei do norte preparar-se-ão para a guerra e reunirão um grande exército. Um deles atacará com o poder de uma enxurrada e ameaçará uma fortaleza inimiga. O rei do sul entrará em guerra com a Síria e conquistará o exército que o seu rei tinha preparado. Ficará orgulhoso da sua vitória, todavia não tinha muito êxito. E os irmãos, se vão comparar esta profecia, vão ver que foi exatamente o que aconteceu. Os filhos de Antíoco II, não é aquele que foi assassinado pela própria esposa, que é o Seleuco III e Antíoco III, lançam uma campanha para tentar conquistar os terrenos que eles tinham perdido para o Egito na batalha com Ptolomeu III. E eles vão tentar. O Ptolomeu IV vai enfrentar estes dois irmãos, este aqui é que é o rei, não é? Numa batalha que é muito conhecida, na Batalha de Ráfia, a batalha conhecida porque é a primeira batalha na história onde elefantes africanos estão no exército, que são os do exército do Egito, vão confrontar-se contra elefantes asiáticos. Nunca tinha acontecido e é nesta batalha de Ráfia. Mas o Ptolomeu IV acaba por vencer esta batalha, ou seja, o rei do sul acaba por vencer. Nós lemos a profecia e quando lemos a história, nós vemos, está igual. Está exatamente igual. Exatamente igual. E agora depois, a história continua e diz aquilo que nós já tínhamos também visto. O rei do norte voltará e reunirá um exército. O rei do norte é sempre os Seleucidas, ainda maior do que o anterior, atacará com este exército. Então muitos se revoltarão contra o rei do sul, ou seja, então já não é só os Seleucidas, já são mais pessoas que se vão juntar e vão agora tentar atacar os Ptolomeus, que são os que estão abaixo, e certos povos e certos homens violentos do teu povo. Qual é o povo que está aqui a falar? Não se esqueçam que é alguém que está a falar com Daniel. Do teu povo, o povo de Daniel eram os judeus, não é? Vão revoltar-te por causa de uma visão que vão ter, mas serão derrotados, ou seja, vão se juntar aos Seleucidas para lutarem contra os Ptolomeus. Vamos ver a história, o que é que diz em 201, Antíoco III vai mais uma vez juntar um grande exército e vai atacar agora os Ptolomeus. Desta vez ele vai com um exército tão grande que ele vai aliar-se a Filipe V da Macedónia e mais alguns judeus também vão juntar-se. O reino do Egito tem agora uma fraqueza, porque quem está a governar é um rei
a Ptolomeu V, que é muito jovem, é uma criança ainda. Então o Antíoco vai ter agora aqui, podemos dizer, uma vitória sobre o reino dos Ptolomeus. E depois a profecia continua e diz assim: então o rei do norte cercará uma cidade fortificada, tomar lá. Os soldados do sul deixarão de combater, perdem, claro, até os soldados mais valentes enfraquecerão. O invasor fará o que lhe aprouver com eles, sem encontrar resistência, dominará por completo a terra querida. Quem é que é a terra querida? É Israel. Não se esqueçam que os dois reinos temos um a norte e um a sul, e a terra que está no meio, onde os exércitos têm que passar sempre, é a terra querida, que é a terra santa. E eles querem sempre ter o controle da Terra Santa. E desta vez os Seleucidas vão conseguir ter uma vitória de tal maneira que vão conseguir conquistar toda a região de Israel e agora vão ter o controlo de toda aquela região. Isto é importante para nós depois percebermos tudo aquilo que vai acontecer de seguida, como iremos estudar na próxima semana. E depois o texto continua: organizará uma expedição que incluirá todo o exército. Em seguida, a fim de derrotar o inimigo, fará aliança com ele e dar-lhe-á uma filha em casamento, mas o plano fracassará. Lembram-se, quando ele quis ter um controle a partir de dentro, o que é que ele fez? Ele vai dar a sua filha Cleópatra I para casar com Ptolomeu V. E ele queria, de certa forma, ter alguma influência dentro do reino, controlando a sua filha. E se for uma mulher sensual, vai conseguir manipular o marido e vai fazer o que ele quer. Mas o plano dele falhou porque a esposa, em vez de servir o pai, acabou por servir o seu esposo. E foi exatamente aquilo que nós vimos, e eu sabia porque eu fui ler a História Universal. Mas Daniel não tinha História Universal, porque ele estava a viver, estamos a falar aqui de 400 e qualquer coisa anos antes disto acontecer. Como é que Daniel podia saber? Uma coisa extraordinária, o rigor da profecia. E depois continua: depois avançará para as zonas marítimas e conquistará muitas nações, porém o general estrangeiro derrotá-lo-á. O rei voltará, mas será morto sem deixar rastro. Suceder-lhe-á um outro rei, que enviará um emissário para extorquir o tesouro do reino. Pouco depois também será morto, nem por causa da ira nem de combate. E vamos ver o que aconteceu. Antíoco vai tentar conquistar, depois de vencer o Egito, vai tentar conquistar várias regiões costeiras. Só que vai ser derrotado pelos romanos. E ele, ao voltar para casa, ele volta para casa humilhado por causa da derrota que ele teve pelos romanos e assassinado. O seu império agora passa a ser um reino vassalo de Roma, porque ele é derrotado pelos romanos. O seu filho, que é o Seleuco IV, sobe ao poder, só como reino vassalo de Roma. Roma diz: tens que me pagar tributo. Tens que me pagar tributo. E como é que ele vai pagar tributo a Roma? O que é que ele faz? Tem que fazer aquilo que os reis fazem. Quem é que paga em última instância? É o povo. Paga como? Impostos. Ele vai elevar o preço dos impostos para poder pagar o tributo a Roma. E no ano de 175 ele morre envenenado. Vejam como é que aqui dizia: será morto nem por causa da ira, nem do combate. Ele não vai ser morto num campo de batalha. E eu, quando leio estas passagens, meus irmãos, eu fico admirado com o rigor profético. Só faltavam os nomes. Só faltavam os nomes. A história que eu vos contei é exatamente a história que Daniel escreveu. Só que eu contei porque já aconteceu e eu consigo saber o passado. Vou ler. Mas Daniel não consegue saber o futuro. E Daniel está a descrever o futuro com um rigor impressionante, como será impossível para qualquer homem poder descrever. Sim, dado o rigor. Sim. Mas qualquer investigação honesta vai concluir que, dados dentro da história da ciência que estuda os manuscritos, Daniel viveu mesmo antes. E Daniel tem que ter escrito antes. Porque temos vários documentos. Não se esqueçam que durante 400 anos antes do Senhor Jesus Cristo voltar, não houve revelação. Era um período de silêncio.
Não houve nada escrito. Então Daniel tem que ter escrito sempre antes. Daniel tem que ter sido escrito sempre antes. E aquilo que Daniel escreveu e aquilo que eu vos disse é exatamente igual. A minha pergunta é, como é que alguém consegue escrever sobre o futuro? Para ninguém escrever, para não dizer, para refutar aquilo que o Marcos disse. Não há revelação durante 400 anos. Não houve revelação nenhuma. E Daniel está a escrever sobre aquilo que aconteceu entre aqueles 400 anos, ali pelo meio. Meus irmãos, só há uma possibilidade de alguém escrever sobre o futuro com um rigor muito grande. É se Deus lhe disser. Porque Deus sabe todas as coisas. Mas para Deus dizer, é porque então Ele existe. Porque só pode ser porque Deus existe, porque Deus lhe disse e Deus consegue saber o futuro. Eu não vou avançar, meus irmãos, são 10:15, porque eu agora gostava de entrar e começarmos a fazer a interpretação dos versículos 21 a 35. Não vamos fazer com aquele pormenor. O que eu queria com esta lição era só deixar claro. São 11, sim, desculpem. Era só para deixar claro que quando nós falamos da Bíblia, nós estamos a falar de um livro que consegue dizer o que vai acontecer no futuro. Este livro não pode ter sido escrito por um homem. É impossível alguém falar sobre o que vai acontecer daqui a 200, 300, 400 anos com um rigor matemático como aquele que nós vimos. É impossível. O que significa que, se este livro fala sobre aquilo que vai acontecer daqui a 200 anos com este rigor, e aconteceu, então tudo aquilo que este livro tem e diz sobre coisas que ainda vão acontecer, o que é que nós podemos concluir? Vão acontecer. Se até agora nunca falhou, é a prova que eu tenho de que é consistente. E se é consistente, então o que diz que ainda não aconteceu, uma coisa eu vos garanto, vai manter a sua consistência. Então, meus irmãos, nós não estamos a falar de um livro qualquer, estamos a falar de um livro escrito, inspirado pelo Senhor. Quando lemos as Escrituras, vamos ler com o respeito de quem está a ler a palavra escrita pelo próprio Deus. Não são palavras vagas, como às vezes nós lemos e achamos que a profecia é uma coisa abstrata. É difícil compreender? É. Claro que é difícil compreender o futuro. Se Daniel, eu dou sempre este exemplo, imaginem que alguém na Bíblia está a falar sobre um tempo que vai acontecer e ele, na sua visão, está a ver um helicóptero. Naquela altura, como é que ele ia descrever um helicóptero? Ele não consegue descrever o helicóptero. Vai dizer que é um gafanhoto com umas asas de ferro. Eu estou a ler aquilo e não percebo gafanhotos com asas de ferro, mas é a maneira que ele tem de descrever uma coisa que ele nunca viu. E por isso a profecia fica muito difícil às vezes de interpretar. Mas que ela é rigorosa, é. De tal maneira que esta passagem, para mim, eu fiquei boquiaberto. Eu depois estava a confrontar as duas coisas, Daniel e a história. Eu aqui estava a contar-vos de forma mais vaga, mais geral, mas eu estava a ver as coisas ao pormenor e vi que elas encaixavam na perfeição. Eu não vou dizer encaixavam mais ou menos. Não. Elas encaixavam na perfeição. Na perfeição. Extraordinário. Extraordinário. Então agora os irmãos, quando lerem a história dos versículos 21 a 35, Antíoco e Epifânio, se tiverem curiosidade, para nos prepararmos para a próxima lição, vão confrontar com a história universal e vão ver novamente algo extraordinário. A maneira como as coisas coincidem, sem haver nenhum erro. Impressionante. Alguma dúvida? Algum comentário? Obrigado.